Olá, eu sou o Toninho Miranda, sou figurinista e hoje nós vamos falar sobre cores. O figurinista, ele é um dos profissionais responsáveis pela parte estética de obras artísticas, como teatro, musicais, cinema, TV, shows. Então, junto com o cenógrafo, com o diretor de arte, com designers, né, com os profissionais que trabalham com tecnologias de edição de vídeo, nós, figurinistas, cuidamos da parte estética e ajudamos a contar essa história também. E a nossa função é cuidar da roupa. Essa roupa, ela tem a missão de contribuir na narrativa e na personagem. Então a ideia é que a cor escolhida para aquele personagem, para aquela fase que aquele personagem está vivendo, ela deve ser pautada em seus traços psicológicos, em seus traços de personalidade, no clima, na temperatura. Então, ao longo desse vídeo eu vou falar um pouco dessas fases todas e de como escolher a cor para cada ciclo desse. Então, falando sobre cor, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para entender de onde surgiu essas pesquisas de cores, os círculos cromáticos, a cor-luz e tudo que a gente conhece hoje de ferramentas e tecnologias que contribuem para que nós profissionais que trabalhamos na área estética podemos escolher a cor certa para cada ambiente, cor, cenário, figurino, maquiagem, etc. Então, um dos grandes nomes quando se fala em cor é Isaac Newton, quando ele percebeu a dissolução da luz branca, né, através de um prisma, e que ele percebeu que surgiu um arco-íris. E aí, quase 100 anos depois, isso foi lá em 1666, quase 100 anos e pouquinho depois, em 1789 mais ou menos, Goethe fez o primeiro círculo cromático. Ele percebeu as cores primárias e secundárias. Então surgiu ali a primeira ideia de círculo cromático, e a partir de então outros pesquisadores e outros nomes foram trabalhando em cima disso, em cima do círculo cromático, da cor pigmento, da cor luz, e isso foi sendo desenvolvido. Na construção do figurino para um espetáculo de teatro, para um filme, para uma série, algumas coisas devem ser levadas em consideração. O clima, a temperatura, a localidade, a cultura desse personagem, tudo isso vai ajudar a compor esse figurino. Então eu jamais posso colocar uma roupa de verão em uma narrativa onde as personagens estão num ambiente que é frio. Então esse cuidado para entender a obra, o período histórico, isso influencia muito. O período histórico ele tem na sua própria narrativa e ele exige que a gente vá fazer uma pesquisa sobre aquele período, o que se usava naquele período, as cores que se usavam naquele período. É importante entender, por exemplo, que em alguns séculos algumas cores eram muito caras, como o azul ultramarino, o vermelho da Prússia, a púrpura. Eram cores muito caras, onde os pigmentos que eram produzidos para tingir o tecido eram muito artesanais, muito difíceis de conseguir automaticamente. Só quem podia usar era a corte, era a nobreza. Então a plebe nunca poderia usar, por exemplo, um azul ultramarino, que é extraído da pedra lápis lazuli, que vira um pó, que passa por um processo químico e vira pigmento para se tingir um tecido. Então esses conceitos históricos da cor também, a gente tem que ir pesquisar e entender. Por exemplo, para nós o amarelo ela é uma cor que representa verão, sol, o bronzeado da pele, né? Tem uma sexualidade no amarelo. Já na moda, o amarelo não é uma cor muito benquista, ainda mais na Europa, que é da onde a gente consome muito a moda, né? Então, na Europa, a cor amarela para a moda, para o vestuário, não é muito bem aceito, porque é uma cor que, quando rebate luz, deixa a pele, nossa pele, mais amarelada, o que para a cultura europeia não dá uma aparência de saudável. É a mesma cor, com o mesmo conceito. Nos países asiáticos, é o extremo oposto.
Lá o amarelo é uma cor de nobreza, é uma cor de riqueza, só os nobres podem ou poderiam usar amarelo durante um tempo da história, e eles gostavam exatamente do efeito que os europeus não gostavam. Quando reflete luz, a pele é amarela, e para eles a cor ideal de pele é a amarela. Nós, para eles, somos brancos, e o branco ou rosado da nossa pele não é agradável para os asiáticos. Então, uma mesma cor, ela pode ter várias simbologias diferentes em culturas diferentes. Então, também é importante entender para aquele personagem, para aquela narrativa, qual a cor que a gente deve escolher dentro desses conceitos que eu falei. Clima, tempo, temperatura, região, localidade, cultura, história, tudo isso deve ser levado em conta na construção de uma personagem. Então, depois que a gente entende quem é essa personagem, qual a sua psicologia, sua história, onde ele mora, qual a sua classe social, tudo isso, uma das ferramentas que a gente utiliza para definir essa harmonia cromática para esse personagem é o círculo cromático, que é uma representação estética das cores. Através desse círculo, nós vamos fazer algumas combinações para encontrar harmonias, para saber qual cor é complementar à outra, qual é análoga, mas eu vou falar disso tudo agora. As cores complementares, elas são cores que complementam uma a outra ou anulam uma a outra. Na maquiagem, por exemplo, isso é muito comum. Já se conhece hoje ferramentas como bases nas cores verde, vermelho, laranja. Essa base, ela tem a função, a cor dela tem a função de anular uma outra cor que está na pele. A cor complementar, ela está à frente no círculo cromático da sua cor, da cor que a complementa. Então aqui o roxo no amarelo, por exemplo. Então a gente pode usar essa combinação de cores na composição da roupa de uma personagem, por exemplo. Ou fazer, por exemplo, com que um casal de uma trama, um use vermelho e o outro use verde. Na narrativa, que aqueles dois são um casal, porque um complementa o outro, uma cor complementa a outra. Por exemplo, no filme Amélie Poulain, isso foi muito bem explorado. Toda a cenografia, a escolha dos figurinos, toda a parte estética visual do filme, ela é pautada em cima de cores complementares, e basicamente o verde e o vermelho. Uma outra combinação que dá para fazer são com cores análogas. Você escolhe uma cor central e as cores do lado vão ser análogas a ela. E aí você pode usar essa harmonização também na personagem. Quem faz isso muito bem nos seus filmes, essa combinação de cores, é o Tim Burton. Você vê que esse cartaz do filme Alice, ele é todo no azul, em tons de azul. Nessa cena, o Johnny Depp está em azul, violeta e roxo. Então essas cores são análogas, elas são mais agradáveis e mais confortáveis para a visão. Ao mesmo tempo que elas trazem uma linearidade, ela não é tão contrastante como outras combinações cromáticas. Já essa forma aqui é a triádica, é como você vai fazer uma pirâmide ligando 3 cores. Então você pode escolher uma cor central e traça um triângulo a partir dela e você vai ter 3 cores. Nessa combinação, nós teremos um contraste muito maior entre as cores. Não é tão agradável para a visão, então exige que seja um personagem que tenha um traço de personalidade muito mais forte, uma presença na cena para que cause um impacto. Ao mesmo tempo também, se a gente joga isso para o universo infantil, também é muito agradável ter essa combinação, porque elas são muito mais contrastantes. Por exemplo, no Castelo Rá-Tim-Bum, a gente tem vários personagens com essa combinação de mais contraste. Por exemplo, o Etevaldo, ele é bem violento nas cores, rosa, azul, amarelo, são cores fortes, causam um estranhamento, o que pode fazer também referência ao fato dele ser um ET, dele ser estranho para nós terráqueos. Então essa quantidade de cores pode ter sido proposital nessa ideia de causar um estranhamento em nós que estamos assistindo.
Um bom exemplo de cores complementares na utilização da indumentária e da estética é a personagem Ariel, do filme A Pequena Sereia. No começo, a primeira imagem que nós temos dela é uma sereia com cabelos bem avermelhados e uma cauda verde. Então eu já tenho aí uma cor complementar, o verde e o vermelho. Nesse outro exemplo aqui é o musical Peter Pan, da Broadway, que eu participei como assistente de figurino, e nós fizemos um jogo. Uma das harmonias cromáticas mais agradáveis à visão é o verde e o azul. Ela é uma combinação harmônica. Nós temos o Peter Pan de verde, a Wendy num tom de azul muito claro para representar essa infância e essa feminilidade infantil. E nós temos um pouco mais na frente na trama a aparição da Tiger Lily, que usa branco e um azul mais forte, um azul mais escuro, para representar essa força feminina mais selvagem. Nessa combinação, a gente faz a brincadeira que a Wendy e a Tiger Lily brigam pela paixão, pelo amor do Peter Pan. Então eu tenho ali o azul com o verde, que são harmônicos, e dois tons de azul brigando por um tom de verde. Então essa foi uma escolha que nós fizemos para brincar com essa harmonia cromática, para saber que quando esses personagens estivessem juntos, eles estariam disputando a atenção de um personagem central, que é o Peter Pan. Então é uma discussão muito ampla, é pouquíssimo tempo para falar sobre isso. Eu vou indicar para vocês agora algumas obras bibliográficas que são as minhas preferidas. Eu estou aqui com 3 livros, os outros estão lá no meu ateliê e eu não posso ir, que estamos de quarentena. Da Cor, A Cor Inexistente, do Israel Pedrosa. Psicodinâmica das Cores em Comunicação, é muito bom também. Mas a minha bíblia, o meu xodó, a minha paixão, é A Psicologia das Cores, da Eva Heller, que é uma autora alemã. E ela desenvolve esse livro todo pautado em pesquisas acadêmicas, em histórias. Então, muito do que você precisa para entender cor e levar isso para a psicologia da personagem, você encontra nesse livro aqui. Ele é uma indicação de leitura muito agradável e se você puder ler, vai ajudar muito. É isso, meus queridos, muito obrigado. Gostei muito de poder participar desse momento, de poder passar um pouco do que eu sei para vocês. Para mais, caso vocês queiram tirar mais algumas dúvidas, conversar mais sobre o assunto, eu sou viciado em cor, eu sou o louco da cor. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui para vocês. O meu Instagram pessoal é o T_Miranda. O meu profissional é o Ateliê Toninha Miranda. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, caso você queira aprofundar mais o seu estudo, a sua pesquisa sobre o assunto, me chama lá nas redes sociais, que vai ser um prazer conversar mais sobre o assunto com vocês, tá? Muito obrigado. Fiquem em casa. Daqui a pouco tudo isso passa e nós vamos poder voltar à vida normalmente. Ou normalmente dentro do possível. Muito obrigado e que não haja limites para a nossa criatividade. Beijo.